see this. O diferencial do curso de administração da UFF é o conceito CMB máximo do MEC. Nós utilizamos a metodologia por descoberta guiada, levando o aluno a refletir e construir novos conhecimentos. O melhor profissional só poderá ser formado por um curso desenvolvido em base de aspectos da modernidade. E esse curso de administração é o da UFF. Olá! No programa Destaque desta semana, vamos conversar sobre o meio ambiente com Herbert de Vasconcelos Rocha, titular da SEMASSE, Superintendência Estadual do Meio Ambiente. Olá, doutor Herbert. Olá, Amanda. Seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar aqui. O senhor está há quanto tempo na Superintendência da SEMASSE? Desde o início de 2007. E quais os projetos que o senhor já vem desenvolvendo na SEMASSE em relação à preservação ambiental? A SEMASSE ela já existe há 21 anos e os projetos que tratam da questão ambiental são projetos de longo prazo. Da nossa gestão especificamente, nós tivemos a oportunidade de criar o DOFSE, Documento de Origem Florestal do Ceará. O que é isso? O IBAMA ele está integrando em um banco de dados único todas as informações referentes ao transporte de madeira, de matéria-prima de origem florestal, madeira, carvão e lenha, enfim, madeira serrada, né? E com essa integração de bancos de dados, hoje, que nós começamos a fazer isso em março de 2007, e ele já começou a funcionar experimentalmente em 2007, já está em pleno vigor, nós temos condições de saber se uma madeira extraída legalmente da Amazônia, por exemplo, ela chega numa serraria do interior do Ceará, em quanto tempo, qual é a origem e qual é o destino. Esse projeto, ele facilita muito o controle, a fiscalização das derrubadas ilegais das matas, tanto cearenses como de qualquer lugar do Brasil, e nos fez descobrir coisas assim interessantíssimas que nos deixou até admirados. Por exemplo, tinha saída de madeira nossa cearense para Minas Gerais, por exemplo, para abastecer a indústria mineira. E isso tudo foi conseguido se ter um sistema de informação muito bem estruturado, computadorizado e integrado nacionalmente, com apoio das polícias, tanto da parte de inteligência da polícia, quanto a Polícia Militar Ambiental, a Polícia Rodoviária Federal e Estadual. Através do sistema de informação nós podemos ter flagrantes mais efetivos da apreensão de madeira ilegal. 2008 é o Ano Internacional do Planeta. Nós temos o que comemorar nesse ano? Temos o que comemorar e temos o que nos preocupar. Temos as duas coisas. O planeta está passando por mudanças. Essas mudanças, elas são tanto originárias das ações do homem sobre a natureza. Nós estamos esgotando os nossos recursos naturais. O homem é o maior utilizador dos recursos naturais no planeta inteiro e ele está consciente para a sua própria sobrevivência, ele tem que usar de forma racional. Então, essa consciência é uma coisa positiva. O homem está tratando de mudar o seu comportamento para assim ter uma relação mais harmoniosa com o planeta. Entretanto, nós temos um saldo devedor com a natureza enorme, né? Desde a Revolução Industrial, há 200 anos, que nós vimos sofrendo de forma drástica a exploração irracional dos recursos naturais. Então, esse Ano Internacional do Planeta, nós tivemos a oportunidade de ver países com iniciativas maravilhosas no que diz respeito à redução de emissões, à criação de geoparques, que inclusive é um dos fatos a ser comemorado. Por exemplo, o Geoparque do Araripe, que pega alguns municípios ali no sul do estado, foi o primeiro geoparque das Américas do Hemisfério Sul.
e trata de aspectos geológicos. O entendimento da geologia é a base para o entendimento da ecologia. Isso, do ponto de vista das Américas e do Hemisfério Sul, é um fato pitoresco, inovador e pioneiro do estado do Ceará. Qual a importância de se criar áreas de preservação ambiental? Cada vez mais são áreas importantes de serem protegidas. Existem duas categorias dessas áreas das unidades de conservação. Existem as unidades de conservação integral e as unidades de uso sustentável. São as APAs, por exemplo. A área de proteção ambiental é uma área sustentável. O que quer dizer isso? As pessoas não perdem as suas propriedades. Existe uma legislação que regula o uso daquela propriedade, de modo que as pessoas podem usá-la, mas tem um rigor maior. As áreas protegidas, as áreas de proteção integral, por exemplo, os parques nacionais, né? Esses são desapropriados, no caso, quando o Parque Nacional pela União e o Parque Estadual pelo Estado, ele é desapropriado e é criado para a unidade de proteção integral. Como, por exemplo, nós temos aqui em processo de discussão de ampliação o Parque do Cocó, em Fortaleza. É uma unidade de proteção integral, onde aqueles terrenos todos deverão ser devidamente legalizados e desapropriados e são geridos pelo Estado. Os cientistas do mundo todo já entenderam a necessidade da criação dessas unidades de conservação para a preservação dos biomas. Isso retarda os efeitos das mudanças climáticas, onde você tem redutos de proteção integral e de preservação de espécies da fauna e espécies da flora. Por exemplo, as nossas ações de educação ambiental e de reflorestamento, nós damos prioridade em executá-las nas unidades de conservação. A possibilidade de uma semente vingar numa unidade de conservação é muito maior do que você plantar na beira de uma estrada ou de uma propriedade que não tem controle ambiental nenhum. A perda nessas situações, perdas urbanas de árvores, elas chegam a mais de 85%. Então, de cada 100 árvores, 85 se perdem por vandalismo, e muitas das vezes, às vezes o próprio indivíduo arbóreo, né, não consegue sucesso no seu enraizamento, enfim. Mas as ações do homem são as maiores responsáveis por essa perda. E a questão das queimadas? A gente ouve muito falar no prejuízo que isso traz para o meio ambiente, mas colocando isso de forma mais prática, quais são esses efeitos que as queimadas podem trazer? O Brasil, por exemplo, a maior contribuição do Brasil para o efeito estufa está justamente nas queimadas. Tá? O efeito é muito danoso pelo seguinte: o uso controlado do fogo, quando há um desmatamento para um plantio agrícola e esse desmatamento é licenciado, existem benefícios ocultos nesse licenciamento. Quais são? O próprio manejo e planejamento de um acero, onde faz-se o desmatamento, faz-se a área de controle para se queimar aquele resíduo, né? Tudo aquilo é planejado e controlado. Se existe um fogo descontrolado, uma queimada não autorizada, que gera inevitavelmente incêndios florestais, nós temos aí dois tipos de problema. Um é a própria emissão de gases tóxicos, sem filtro nenhum, né? Nós temos desde dióxido de enxofre, NOx, material particulado e o CO2, que não é poluente, mas é um gás responsável pelo efeito estufa. Quando nós temos essas emissões e nós temos a perda de um sequestrante de CO2 importantíssimo, que é a árvore, que é o verde. Você sabe que o verde, através da fotossíntese, a planta, ela captura, ela sequestra o carbono da atmosfera, né? O CO2, ela capta, ela sequestra por quê? Porque ela não fica com aquilo, ela sequestra e depois libera, fazendo analogia com o sequestrador, né? Ele quer o refém para depois dar em resgate, né? Uma árvore, quando ela está crescendo, ela traz para a sua biomassa, para o seu tronco, para as suas folhas, o elemento carbono. Então ela sequestra por um tempo muito maior, que é o tempo da sua vida toda, aquele elemento da atmosfera, o que melhora as condições climáticas, reduzindo o efeito estufa. Se existe a queimada, você tem duas perdas. Você tem a perda da possibilidade de sequestrar CO2 e tem a própria emissão do CO2 com outros gases tóxicos. Então é muito danoso. E a questão da água limpa?
água limpa do planeta, água limpa que a gente precisa para sobreviver? Nós temos cada vez mais comprometimento com os nossos recursos hídricos. Entretanto, o Ceará foi o primeiro estado da federação a ter uma política de recursos hídricos, dada a nossa escassez. Hoje nós temos uma gestão dos recursos hídricos assim, de fazer inveja a muitos estados da federação, gestão pública desses recursos hídricos. Há ainda uma distância muito grande da consciência individual no uso daquela água. Por exemplo, lavar uma calçada aqui no Nordeste e no Ceará principalmente, você ficar lavando a sua calçada, né, e lavar o carro com mangueira, podendo usar o balde. A calçada é para ser varrida, né? Então nós vimos assim em alguns países onde a água é abundante, nós vimos inclusive as ruas serem lavadas com sabão. Isso em alguns países da Europa faz esse tipo de coisa. O nosso uso da água, a distribuição e a gestão desses recursos hídricos aqui, ela é bem feita. Entretanto, nós temos poluições dos nossos recursos hídricos. Como eles são escassos e recebem esgotos, alguns tratados, muitos não, né? E não há corpo hídrico suficiente para a diluição dessas contribuições de poluentes. Então nós temos uma situação de melhoria durante a quadra chuvosa, porque existe água em abundância e apesar dela carrear lixo, né, que existe lixo também nos córregos e nas coxias, que inevitavelmente vão para os rios, e os rios inevitavelmente vão para o mar, né? Eles carregam isso, mas mesmo com esse tipo de contribuição dos recursos, dos resíduos sólidos na água, durante a quadra chuvosa nós temos uma melhoria da nossa qualidade da água, porque existe uma abundância. Durante os outros 8 meses de estio aqui, aí nós temos os problemas mais sérios, porque a contribuição de esgoto continua a mesma e o volume total de água para a diluição ele cai significativamente. Existem tecnologias de tratamento, mas nós estamos muito longe ainda da universalização do saneamento no que diz respeito aos efluentes líquidos. Porque o saneamento básico, o saneamento ambiental, ele tem 4 vertentes. É a distribuição da água, os efluentes líquidos, os resíduos sólidos e as drenagens. São esses 4 elementos essas 4 partes que compõem um plano hoje de saneamento ambiental. Quais os efeitos da falta de cuidado com o planeta? Veja, as mudanças climáticas, elas vão acontecer independente da contribuição do homem. A falta de cuidado com o planeta acelera esse processo, degrada, compromete os recursos que nós precisamos para a nossa sobrevivência, recursos que produzem energia, água, alimentação e o ar. Esses recursos ficam comprometidos pelo uso irracional e pela degradação do planeta. Mesmo com essa aceleração das mudanças climáticas, isso pode levar o homem a uma situação de catástrofe, a uma situação de perda de vidas, inclusive, considerando essa situação no extremo, né? Mas eu sou muito esperançoso com a humanidade. Eu acredito que nós não vamos nos suicidar. Eu acredito que nós vamos encontrar, e muita gente está preocupada, trabalhando e efetivamente tomando atitudes positivas nesse sentido, que não basta só o protesto, não basta só a reclamação, você precisa ter uma mudança de atitude individual. E também existem homens de ciência trabalhando nisso, mesmo nas áreas onde o capitalismo é mais selvagem, já existe uma consciência de não matar a galinha dos ovos de ouro, que é a nossa terra, nós só temos essa. A Praia do Icaraí, por exemplo, a gente percebe que aos poucos as barracas de praia vão caindo, aos poucos o mar vai avançando. Como fazer para conter esses efeitos? Esses efeitos eles não estão ligados diretamente ao aquecimento global e ao aumento das marés. Esses efeitos estão ligados à ocupação já de muitos anos dos primeiros quebra-mares
ao longo aqui de Fortaleza e dos portos que foram feitos em Fortaleza nessa região. Isso cria uma sombra de maré, digamos assim, nessa região, mexe com as correntes naquela área e com o transporte de sedimentos. Diferentemente do Porto do Pecém, que é um porto colocado dentro do mar, ele tem uma ponte para se chegar até os moles e os piers. Isso permite que a corrente passe por baixo dessa ponte e os sedimentos também. O que o município de Caucaia vem sofrendo é o efeito do trato litorâneo, principalmente a partir da enseada do Mucuripe até a foz do Rio Ceará. De que modo os cidadãos podem contribuir com a melhoria do planeta, do meio ambiente? Principalmente no trato dos seus resíduos sólidos. Você tem resíduos sólidos no trato da água. Isso é que individualmente nós podemos fazer. Reutilizar os produtos, reciclar. Existem companhias que compram produtos, evitar o uso de materiais que têm uma degradação longa, né? Um tempo de degradação longa, como o plástico. O plástico tem vários tipos de plástico, é difícil separar, é difícil o cidadão como identificá-los, mas você pode evitar. Você ter aquela sacola de comprar o pão, né? Que você vem e leva todo dia aquela sacola para comprar o pão, ou uma cesta de supermercado, como minha mãe fazia lá em Sobral, quando eu era pequena, ajudava minha mãe com uma cesta de vime grande para fazer a feira, se colocava as frutas todas lá dentro, não tinha uma sacola plástica, e aquela cesta ia para casa cheia, e a gente era muito feliz, né, com essa situação. Então, o modo de consumo, ele pode ser mudado. Então, nós podemos ter atitudes positivas no que diz respeito ao plástico, questão dos resíduos sólidos, não jogar lixo na rua, isso é fundamental. Não jogue lixo na rua. Cada pedaço de papel e pedaço de plástico que alguém joga pelo carro ou joga quando está atravessando a rua, qualquer chuva leva aquilo ali para os bueiros, que são drenagens, e esses bueiros não têm tratamento, porque, teoricamente, aquelas águas devem ser apenas águas de chuva. E aquele material se acumula durante o período que não chove em Fortaleza, e quando vem a chuva, vem aquele monte de lixo para dentro dos rios, para dentro do mar, e mata pássaros, mata aves, mata bichos que vivem do mangue, e a gente tem o dissabor de estar na praia e vir passando um pedaço de plástico ou qualquer outro tipo de lixo que ninguém sabe muito bem por onde andou, né? E a gente tem que conviver com esse tipo de coisa, pegando doença, etc. Então, o trato dos resíduos sólidos, principalmente para nós da zona urbana, é a principal temática que nós podemos ter uma atitude positiva do ponto de vista ambiental. Como conscientizar as pessoas com os cuidados da natureza? Bem, como eu falei, os cuidados da natureza, as pessoas das zonas urbanas, elas podem ter o cuidado com os resíduos sólidos. A SEMASSE tem oficinas de educação ambiental e tem na sua sala verde, na biblioteca, quem quiser conhecer, na Jaime Benévolo 1400, nós temos cartilhas, como por exemplo, até lhe mostrei uma delas, a SEMASSE Cidadão, que mostra a SEMASSE e o Cidadão, que mostra as formas de comportamento urbano e no trato com a natureza. A educação ambiental, ela não deve ser dada como uma disciplina nas escolas, ela tem que ser passada de forma transversal. Isso é uma obrigação das escolas fazerem isso. E nós percebemos que a consciência ecológica tem melhorado muito. Os meus filhos já têm uma consciência ecológica bem melhor do que a minha. Talvez como superintendente mesmo, né? E com certeza na época que eu tinha a idade deles, né? Então a educação ambiental é o principal mecanismo de tratar melhor o planeta. Ainda há interesse em beneficiar esses resíduos, o lixo, por exemplo, reciclar o lixo, ainda há interesse da iniciativa privada ou até mesmo pública? A sua pergunta é se ainda há. Eu diria que ainda não há. Acho que a iniciativa privada ainda não despertou para a possibilidade da reciclagem. Alguns setores sim, mas ainda existe um universo muito grande a ser explorado aqui no Brasil para isso. Para você ter uma ideia, a Alemanha,
desde 2005, não existem mais aterros sanitários na Alemanha. E para onde é que vai o lixo? Ele é 100% transformado. 100%. Você tem desde de lançamentos irregulares, que não se deve ter pilhas, né, e baterias no lixo, tem que se ter, as empresas que produzem isso têm que recolher, e nós temos uma carência muito grande desse tipo de recolhimento aqui, mas lá também existe pessoas que irregularmente jogam no lixo. Eles separam isso, eles separam o plástico, eles separam o material orgânico, o vidro é separado por cor, o vidro transparente, a garrafa transparente, a marrom e a verde, né? Então é 100% aproveitado. O que existem são estações de coleta, a coleta seletiva ela é feita de forma 100%, a taxa do lixo existe, as pessoas que não querem pagar a tarifa do lixo, elas se responsabilizam para deixar o seu lixo nas estações de transbordo, e esse lixo vai para unidades de tratamento que produzem, parte delas produzem um combustível que pode ser queimado, isso reduz a derrubada de mata para produzir lenha, por exemplo, né? E vai desde usinas termoelétricas até o consumo de pessoas que querem fazer, por exemplo, um churrasco e fazem com briquetes de matéria orgânica que não tem mais problema nenhum de contaminação, totalmente inerte, e que podem fazer o seu churrasquinho com aquele carvão reciclado, por exemplo. Então, o lixo na Alemanha é 100% tratado, e não é o Estado que se envolve com isso. Muitas comunidades e entidades sem fins lucrativos participam desse processo, mas é um processo que gera renda para as pessoas, né? Então, acho que ainda não há o devido interesse com a questão dos resíduos como fonte de renda. Quais são os crimes ambientais mais cometidos? Nós temos uma gama muito grande, mas a falta de licenciamento é o primeiro deles, sem dúvida. Mas isso chega a ser um crime ambiental, muitas vezes sim, não só uma infração administrativa, mas quando um empreendedor pede uma licença ambiental, existem benefícios ocultos nesse licenciamento, como eu falei anteriormente. Durante o processo de licenciamento, aquele projeto é verificado se ele está próximo a um córrego, se ele está respeitando as áreas de preservação permanente, se ele está respeitando as drenagens, qual o tipo de impacto que ele está causando, e impacto positivo e impacto negativo. Quando um projeto é feito sem o licenciamento, esses cuidados nem sempre são tomados. Então, nós temos invasões de áreas de preservação permanente, como resultado da falta de licenciamento, como o segundo colocado. Depois nós temos as extrações de madeira, ilegal. Nós ainda não temos o panorama completo da nossa situação madeireira. Eu lhe falei que o DOFSE começou no ano passado, né? Começamos o trabalho em março e experimentalmente ele passou a trabalhar em setembro. Nós estamos completando um ano agora. Depois de 2 anos desse trabalho, nós poderemos ter um panorama da situação do consumo e do corte com derrubada irregular das nossas matas. Esse viria a ser o terceiro problema, dando esse universo. Depois nós temos os lançamentos irregulares de esgoto. Esses são os mais difíceis de serem encontrados, porque muitas vezes um ponto de poluição encontrado, diagnosticado, está muito distante do fato gerador. Às vezes existem em todas as cidades do Brasil, no Ceará não é diferente, existem esgotos clandestinos que passam, por exemplo, pelos quintais de casas, por baixo de casas. E se você tem um esgoto desse que por acaso passa embaixo de um banheiro, você pode ter um vaso sanitário ligado diretamente àquele esgoto. Como é que um fiscal pode imaginar que no interior de uma casa existe um banheiro, que existe uma privada, que existe um esgoto embaixo daquela casa? Não há raio-x nem visão de super-homem para diagnosticar esse tipo de coisa. Então, por isso que existem ainda muitos problemas que não são registrados como autos de infração, porque nós não conseguimos identificar o ponto de autoria. Isso, mais uma vez, depende muito da consciência de cada morador em fazer as ligações de esgoto corretas.
E quais são as penas para quem comete esse tipo de crime, de delito, de crime? A lei de crimes ambientais, ela tem uma gama enorme. Ela começa com R$50 e recentemente houve uma sanção do presidente Lula que vai de R$50 a 50 milhões de reais. Então, é uma amplitude enorme, né? A SEMASSE tem como, já chegou a aplicar sanções de até R$500 mil. Então, isso depende muito do potencial poluidor degradador e da infração cometida, da capacidade de pagamento do infrator. Essa conta, que se chama dosimetria de multas, é uma conta complexa, tá? E o universo é muito amplo e é regido pela Lei de Crimes Ambientais. O senhor escreveu um livro chamado O Lado Esquerdo do Rio. É verdade. Fala um pouquinho sobre essa experiência e também sobre o livro. Bem, o Lado Esquerdo do Rio, passei 12 anos fazendo, né, nas minhas insônias. Ele trata dos fatores de localização e de expansão da cidade de Sobral, da sede do município de Sobral, e compreende um período do começo do século XVIII até uma data marcante, 1954, que eu escolhi como recorte no tempo, né, que é o começo da segunda metade do século XX, onde Sobral realmente passou a ter um declínio socioeconômico, né, e de onde vem muito recentemente a chacota do fortalezense com os Estados Unidos de Sobral, os americanos de Sobral. Isso é muito do final da Segunda Guerra Mundial, né? Então ele vai do começo do século XVIII até 1954. E pretendo dar continuidade a esse trabalho, que eu vou analisar de 1954 até 2012, que seriam os 2 anos subsequentes de uma administração que foi fundamental de mudança em Sobral, que foi na época do prefeito Cid Gomes, que hoje é o governador. Então, essa análise do desenvolvimento social, econômico e político até 2012, estou observando, né? Depois o livro terá essa continuidade, de 1954 a 2012. Isso eu já anuncio no livro, que já vai ter esse segundo momento. E tem outro que nós estamos lançando no dia 29, na próxima terça-feira, também em Sobral, que trata da ocupação do território da antiga freguesia do Acaraú. Sobral, ela ia de onde hoje é Independência até o Acaraú. Era um território muito grande que derivou em vários distritos e em várias cidades. Chama-se Sobral da Origem dos Distritos. É um livro com o arquiteto Campelo Costa e os textos são meus. Os desenhos do Campelo e os textos são meus. O senhor recebeu menção honrosa com o seu plano urbanístico para a cidade de Sobral. Fale do concurso. É o concurso chamado Ópera Prima, concurso para trabalhos de graduação. Aliás, a gênese do meu livro está aí. Eu escrevi bastante. Foi um trabalho que, na época, para um estudante era muita coisa, dava 400 páginas, né? Mas o livro eu reduzi pela metade porque a pesquisa passou a ter um grau de seriedade maior, e só o que está no livro Lado Esquerdo do Rio é uma compilação e um aprofundamento desse trabalho, desse plano urbanístico de Sobral. Ele subsidiou o tombamento do Centro Histórico de Sobral, que nós tivemos a oportunidade de trabalhar também. Foi um tombamento em 1999, subsidiou várias ações de proteção do patrimônio histórico, né? Tivemos um relacionamento muito intenso nesse período com o IPHAN, e oportunidades de ir aprofundando. Por isso, o Lado Esquerdo do Rio é o resultado de várias oportunidades de trabalho, né? Sempre buscando finalizar em um livro. Fale um pouquinho sobre a Agenda 21 e a importância deste documento. A Agenda 21 é uma agenda de compromissos para a melhoria da qualidade de vida no século XXI. A melhoria da qualidade de vida do ponto de vista socioambiental. É um planejamento muito estratégico para 100 anos, digamos assim, e que tem que começar logo. Ela teve origem na conferência da Rio 92, a ECO 92. Ali vários países assinaram, mais de 70 países assinaram 150 países assinaram essa agenda, né? E tiveram o compromisso de
estabelecerem as suas agendas de melhoria da qualidade de vida para o século XXI em seus países. E essas agendas, a Agenda 21 brasileira, serve de modelo para a Agenda 21 dos estados e a Agenda 21 dos municípios, né? Eu tive a oportunidade, na época, em Sobral, a partir de 2001, de implantar a Agenda 21 de Sobral, que ainda hoje está em funcionamento. Esse segundo livro, que eu lhe falei que vai ser lançado no dia 29, por exemplo, ele é resultado, eu fui consultor da parte histórica do Plano Diretor de Sobral, que foi feito no ambiente da Agenda 21. Como é um ambiente de planejamento, nada mais próprio do que planejar a cidade dentro dessa ambiência. A Agenda 21, no caso de Sobral, é como um rio que recebe os seus afluentes das várias conferências que existem, conferências do meio ambiente. Quais são as decisões da Conferência do Meio Ambiente? São essas. Então, a Agenda 21 registra aquilo e acompanha o que é que foi feito, o que não foi feito, em que tempo. A Conferência das Cidades, quais foram as decisões? A Agenda 21 recebe aquilo, compatibiliza com a Conferência do Meio Ambiente, registra e acompanha. Conferência da Saúde, a Agenda 21 recebe do mesmo jeito. Então é um rio que tem esses vários afluentes para que não se percam as decisões e as discussões com a população e que se tenha um planejamento efetivo de longo prazo. Muito obrigada. Obrigado. O destaque desta semana foi com Herbert de Vasconcelos, superintendente da SEMASSE. O programa Destaque fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um convidado em destaque pela FGF TV, canal Universitário de Fortaleza, 14 da NET.